Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en el Belloto, Chile. Es una bendición grande estar con ustedes para compartir unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino y poder comprender mucho mejor el por qué estamos viviendo en este planeta Tierra y para qué vivimos aquí. Nos dice el libro del Apocalipsis en el capítulo 3, verso 14, y también el libro o carta de los Hebreos, capítulo 2, verso 9 al 18, de la siguiente manera. Y escribe, capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia en Escreve ao anjo da igreja de Laodiceia: he aquí el amén, Eis aqui o el amém, testigo fiel a y testemunha verdadero, fiel e verdadeira, el principio o de la creación princípio da criação de Dios. de Deus. Dice Disse isto. Y en Hebreos capítulo E em Hebreus capítulo 2, verso 2, 9 versículo 9 al 18 ao dice, 18 disse: pero vemos a aquel que fue hecho un Porém, poco vemos menor que aquele los que ángeles, foi feito um pouco Jesús, menor que os anjos, coronado de a gloria Jesus, y de honra, coroado de a glória causa e del de honra, padecimiento de la muerte, por causa do para que padecimento por da la morte, gracia de Dios para que pela gustase graça la de muerte Deus por todos. gostasse, aprovasse a Porque morte por convenía todos. aquel por cuya Porque causa convinha son aquele todas las por cosas, cuja causa y são por quien todas as todas las coisas, cosas e por quem subsisten, todas as que coisas habiendo de llevar subsistem, muchos hijos que a la gloria, havendo de levar muitos filhos à perfeccionasse por glória, aflicciones aperfeiçoassem al por autor aflições de ao la autor salvación da salvação de ellos. deles. Porque el que santifica Porque o que y los que son santifica santificados e os que são de uno santificados son todos, de um por lo são cual todos, no se avergüenza pelo qual não de se llamarlos envergonha de chamá-los irmãos, diciendo, dizendo: anunciaré Anunciarei a meus tu nombre. irmãos teu nome. En medio de la congregación No meio da te congregação te louvarei, e outra vez yo confiaré eu en él. confiarei Y de nele. nuevo, E de he novo, aquí, eis y que los hijos que eu Dios e me os dio. filhos que Deus me Así deu. que por cuanto los hijos Assim que porquanto os filhos participaram da carne e sangue, ele, ou seja, Jesus, também participou do mesmo, para destruir por meio da morte ao que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrar a todos que pelo temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à servidão, porque certamente não socorreu aos anjos, senão que socorreu à descendência de Abraão, pelo qual devia ser em tudo semelhante a seus irmãos, para vir a ser misericordioso e fiel sumo sacerdote, no que a Deus se refere, para expiar os pecados do povo. Pois, enquanto ele mesmo padeceu sendo tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar-se, tenham a bondade. Para esta ocasião, nosso tema é o mistério do primogênito do céu. O primogênito do céu. Para poder compreender que Jesus é o primogênito do céu, necessitamos também compreender que há no céu registrados nomes de filhos e filhas de Deus. E agora, vejam vocês, por meio de Cristo,
é que vem a existência, os primogênitos de Deus. E agora, vejamos Jesus Cristo, o primogênito de Deus. Disse São João, capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, ou seja, João Batista não era a luz, não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E agora, como vinha a luz verdadeira a este mundo? Ia vir na forma de um homem. Diz, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem fez o mundo? O universo completo, toda a criação, o Verbo que estava com Deus e era Deus. E agora o Verbo vinha a este mundo. E já mesmo vamos ver como vinha o Verbo a este mundo. Disse, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, ao povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não são gerados do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Pois os que creem em Cristo como nosso Salvador e lavam seus pecados no sangue de Cristo, recebem o Espírito de Cristo e assim recebem o novo nascimento. Assim nascem por meio de Cristo e nascem uma nova criação. Nascem nesta nova criação chamada o corpo místico de Cristo, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E vem ser o quê? Descendentes de Deus por meio do segundo Adão. Vem? Por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, é que vem os filhos e filhas de Deus à existência nesta terra. Obtém o novo nascimento. E assim como ele traz muitos filhos e filhas de Deus à existência, diz. Por exemplo, quando nos falou em Hebreus, São Paulo disse, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Como Deus deu estes filhos a Cristo? Por meio do novo nascimento. Cristo sendo o segundo Adão, assim como o primeiro Adão teve filhos e teve uma descendência, agora o segundo Adão, vejam como tem os filhos e filhas de Deus. Não é por meio da união de um homem e uma mulher, não é por meio de carne e sangue, nos disse São João, mas de Deus, por meio de crer em Cristo como nosso Salvador, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim se opera o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. Porque é impossível que uma pessoa possa ver, ou seja, entender o reino dos céus sem ter nascido de novo. E é impossível que uma pessoa possa entrar no reino dos céus ou ao reino de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sem nascer de novo. Se requer o novo nascimento. E esse opera Cristo nas pessoas que creem nele e lavam seus pecados no sangue de Cristo, e Jesus Cristo nos dá seu Espírito Santo. E assim obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. E assim nascemos no reino de Deus.
E para o último dia nos dará um corpo físico e eterno, um corpo glorificado, um corpo interdimensional, para viver nele por toda a eternidade, e também aí termos o corpo teofânico da sexta dimensão. E nós, sendo almas de Deus, viveremos por toda a eternidade com um corpo teofânico dentro do corpo eterno que teremos. E seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo e reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, nosso Senhor. E agora vejam como, por meio de Jesus Cristo, o segundo Adão, o primogênito, vem os filhos primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E agora vejamos aqui o que na continuação diz sobre o Verbo. Estávamos lendo aqui em São João, onde dizia: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Ou seja, não são gerados por meio da união de um homem e de uma mulher, mas de Deus. Isto é por meio de crer em Cristo, lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo. E assim é como obtemos o novo nascimento. E aquele Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo que estava com Deus e era Deus, e criou todas as coisas, agora veio e se fez carne no meio da raça humana, lá no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Quem era Jesus? E quem é Jesus? É o Verbo que se fez carne, é o Criador dos céus e da terra, é o Criador de toda a criação. E estava no princípio com Deus, e era Deus, e continua sendo Deus. E Deus criou para si um corpo teofânico da sexta dimensão, que é chamado o Verbo de Deus, o Verbo que saiu de Deus, ou Logos que saiu de Deus. E Deus, estando nesse corpo teofânico, é conhecido como o Verbo, porque é o corpo da palavra, este corpo teofânico que Deus criou para si. E esse corpo teofânico pertence a Deus. E é o primeiro corpo que veio à existência. É o princípio de toda a criação. E por meio de Deus estar manifestado nesse corpo, criou toda a criação, o universo, tudo criou desde esse corpo. Por isso é que o Criador dos céus e da terra, sabem quem é? É esse homem chamado o Verbo de Deus, que estava com Deus e era Deus. Disse, vejam vocês, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Este homem chamado Verbo de Deus é o Criador de todas as coisas. Por quê? Porque estava com Deus e era Deus. Era o mesmo Deus na forma de um homem de outra dimensão. Agora, o que pensará a ciência? O que pensarão os cientistas se escutarem que o Criador do universo completo é um homem? E depois, se escutarem que este homem estava com Deus e este homem é Deus,
Acaso não criou Deus o homem à sua imagem e semelhança? Então, com quem Deus vai se parecer? Pois a um homem. Quando Deus criou para si seu corpo teofânico, o fez na forma de um homem, mas de outra dimensão. E depois, quando Deus fez seu corpo desta dimensão, foi um corpo de carne. E teve um nome. E sabem qual foi esse nome? Jesus. E agora, aí está Deus com seu corpo teofânico dentro do corpo de carne chamado Jesus. Por isso, quando diziam a Jesus, mostra-nos o Pai e nos basta, Jesus dizia, tanto tempo faz, Felipe, que estou com vocês e ainda não me conheceste? Não sabe que o Pai está em mim e eu estou no Pai, ou vice-versa? Não sabem, ou vocês não entendem isto? E quem me viu a mim, viu o Pai. Por quê? Porque vejam vocês, diz aqui no mesmo capítulo 1 de São João, versículo 18, diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E como o revelou? Por meio de sua manifestação em carne humana na pessoa de Jesus. Foi dado a conhecer o Deus Todo-Poderoso manifestado em carne humana. E agora vejam vocês como nosso amado Senhor Jesus Cristo é nada menos que o Verbo que se fez carne e, consequentemente, é o Criador de todas as coisas. E é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando apareceu a Abraão, em diferentes ocasiões, encontramos que quando apareceu a Abraão, ao regressar da vitória sobre aqueles reis que se levaram preso ou cativo Ló e sua família, e outras pessoas da cidade onde morava Ló, encontramos que quando regressou Abraão vitorioso e com seu sobrinho de volta, apareceu-lhe Melquisedeque, rei de Salém. E deu pão e vinho a Abraão. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Vejam vocês como apareceu a Abraão e lhe deu pão e vinho. Sabe quem era esse sacerdote do Deus Altíssimo? Era o Senhor Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E por isso, quando Cristo morreu, ressuscitou e subiu ao céu, entrou no céu conforme a ordem de Melquisedeque, sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, para oferecer seu próprio sangue por cada um de nós, para assim interceder por cada um de nós. E encontramos que o mistério deste Melquisedeque é revelado em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Porque o Melquisedeque do Antigo Testamento é Jesus Cristo do Novo Testamento, o qual morreu, ressuscitou e subiu ao céu com seu próprio sangue para apresentá-lo no templo que está no céu, no lugar santíssimo sobre o propiciatório do templo que está no céu, ao qual nenhum sacerdote, segundo a ordem de Arão ou de Levi, podia entrar. Eles podiam entrar no templo lá, que estava em Jerusalém. E antes disso, entravam no templo, ao templo que tinha construído Moisés, mas no templo que está no céu não podia entrar, porque a esse templo somente entra Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo do templo que está no céu. E por isso é que Cristo Jesus pôde entrar, porque é o mesmo Melquisedeque do Antigo Testamento. Depois encontramos que ele apareceu em outra ocasião também como Elohim.
no dia antes da destruição de Sodoma e de Gomorra. Comeu com Abraão. E com ele apareceram também dois varões mais que foram Gabriel e Miguel. Comeram com Abraão. Ele deu a conhecer Elohim a Abraão que viria o filho prometido. E depois encontramos que se foram da casa de Abraão a Sodoma e Gomorra. E Deus começou a dizer: encobrirei eu a Abraão o que hei de fazer? Porque não fará nada ao Senhor Jeová sem que antes o quê? Revele seus segredos a seus servos, os profetas. Nos disse Amós, capítulo 3, versículo 7. E agora Deus começa a dizer a Abraão a condição de Sodoma e Gomorra com seus habitantes e diz: desci para ver se é assim ou não, para ver se é conforme o clamor que chegou até a minha presença, ou seja, conforme o clamor que chegou até o trono de Deus no céu. E agora Deus desce em forma visível a Abraão com seus arcanjos. E quando isso ocorre, um evento maior se realiza neste planeta Terra. E aparecem a Abraão, falam com Abraão, vejam, diriam atualmente, 3 extraterrestres aparecendo a Abraão. E falam com Abraão, comem com Abraão e dão a conhecer a Abraão não somente sobre o filho prometido, mas também sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vem ser em seguida tipo e figura da humanidade do mundo no tempo final. E o filho prometido de Abraão é tipo e figura da segunda vinda de Cristo. E, porquanto tem 2 partes muito importantes. Primeiro, Elohim comendo com Abraão, discernindo o coração de Sara. Esta parte já foi cumprida sob o ministério do Espírito Santo de Jesus Cristo através do precursor da segunda vinda de Cristo, através do qual vimos o Espírito de Cristo discernindo o coração das pessoas. Isto é, discernindo o coração das pessoas da igreja. E Sara representa a igreja. E agora, encontramos que mais adiante está Elohim com seus 2 arcanjos, porque eles foram caminhando rumo a Sodoma e Gomorra, mas Abraão foi com eles. E a semente de Abraão continuará com Elohim. Mesmo que Sara tivesse ficado em casa, a semente de Abraão estará com Elohim. Assim como Abraão permaneceu com Elohim. E onde estava a semente de Abraão? O filho prometido estava nos lombos de quem? De Abraão. E agora encontramos que quando está revelando os segredos da destruição que virá, ali está Abraão escutando. E em Abraão está Isaac também. E está toda a semente de Abraão. Onde? Em Abraão. Está Levi também. Como que está Levi aí? Bom, se estava quando Abraão dizimou a Melquisedeque, que foi muito antes, ainda estava ali. Porque estava ali Isaac, Jacó, os patriarcas, e toda essa descendência estava nos lombos de Abraão. E agora encontramos que a revelação das coisas que iam acontecer sobre Sodoma e Gomorra, que representam o mundo dos gentios, que representam para o tempo final o reino dos gentios em sua etapa final. Vejam vocês,
A Abraão revelou a condição de Sodoma e Gomorra e as cidades próximas, e que já tinham chegado ao ápice. Ou seja, já tinham preenchido os requisitos para serem destruídas naquele tempo. E com a presença de Elohim, de Gabriel e Miguel na terra, seria confirmada a condição da humanidade, ou seja, eles confirmariam que sim, tinham chegado ao seu fim. O reino de Sodoma e Gomorra e cidades próximas. Como para o tempo final, o dia no qual nós vivemos, a manifestação de Elohim, que é a manifestação de Jesus Cristo no último dia, através do seu anjo mensageiro, estará sendo a confirmação de que o mundo chegou ao seu fim. Por quê? Já veio o precursor e se foi. E agora estamos no tempo em que, de um momento a outro, o mundo se encontrará sob o juízo divino como Sodoma e Gomorra. Recordem que foi durante a manhã que a destruição de Sodoma e Gomorra veio. Ou seja, que foi durante a manhã de um novo dia. Disse ele em Gênesis. Em Gênesis nos disse o que aconteceu nesse tempo. Por aí, pelo capítulo 19, nos disse. Capítulo 19. Vamos ver. Capítulo 19. Capítulo 19. Dice, versículo 13 em diante, disse a Ló, os anjos, os arcanjos Gabriel e Miguel, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Jeová, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus servos, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque Jeová vai destruir esta cidade. Foi dito, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, Ló, e aqueles homens lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhe: ora, não, meu Senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia, que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto, para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixe-me escapar para lá, não é pequena? Para que minha alma viva. E disse-lhes: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste.
Agora vejam como a misericórdia de Deus se estende até a essa cidade que ia ser destruída, mas que Ló pede por essa cidade para escapar para ela. E então é tirada da lista das cidades que vão ser destruídas. E é permitido a Ló ir para essa cidade, mas a ordem era ir para o monte, ir mais longe. Depois disse, lhe disse, eis que aqui tenho aceitado também esse negócio para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então Jeová fez chover enxofre e fogo em Sodoma e sobre Gomorra, da parte de Jeová, desde os céus, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. E já saía o sol, disse que saía o sol. O sol saiu sobre a terra quando Ló chegou a Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, então, o que acontece? O fogo do céu estava caindo sobre a terra. Então a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E subiu Abraão pela manhã ao lugar onde tinha estado diante de Jeová e olhou a Sodoma e Gomorra e viu que toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Ou seja, como se vê uma explosão de uma bomba atômica e se vê a fumaça saindo como de um forno, assim. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitava. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte. Ou seja, não ficou em Zoar, naquela cidade pequena, mas que depois foi para o monte. Ou seja, que somente fez uma escala ali. Disse, não, aqui não vou ficar. Não vai ser que, mesmo que não destruir essa cidade, a contaminação chegue até aqui. Seguramente a fumaça podia chegar ali também. Assim que Ló, quando viu todas essas explosões e a fumaça, depois preferiu ir ao melhor lugar, onde os anjos lhe haviam dito que fosse, para o monte. Sempre o monte é o melhor lugar. Vejam, Abraão vivia no monte e não teve nenhuma preocupação. Dormiu tranquilo. E no outro dia, pois quando escusou essas explosões e foi ver, apareceu para olhar para Sodoma e Gomorra desde lá da montanha, viu que de Sodoma e Gomorra subia a fumaça, como de um forno. Tinha se cumprido o que Deus havia dito a Abraão. E Deus não havia encontrado 10 justos ali. Se não os encontrasse, Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Mas Deus não lhe disse, somente há 4, mas que deixou tudo assim. E Abraão disse, bom, se meu sobrinho Ló se multiplicou, e suas filhas se multiplicaram, seguramente que há mais de 10 pessoas. Mas se não, já amanhã, Sodoma e Gomorra serão destruídas. E quando escutou pela manhã as explosões e viu a fumaça e tudo, e olhou, viu que Deus não tinha encontrado 10 pessoas justas. E por que se requeria ao menos 10 pessoas, como pelo menos 10 pessoas? Porque se Deus não tinha perdoado o mundo antediluviano,
com 8 pessoas justas que tinha, Noé, sua esposa, e seus 3 filhos e suas 3 noras, Deus, pois, não perdoaria Sodoma e Gomorra se tivessem menos de 10 pessoas. E agora vejam vocês como para o último dia, o mundo, o reino dos gentios está sentenciado para ser destruído. O reino dos gentios será tirado e será estabelecido o glorioso reino do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E isso significa que para o tempo final, o juízo divino do dia ardente como um forno virá sobre o reino dos gentios que se encontrará no último dia, no tempo final, nos pés de ferro e de barro de oleiro, como na estátua que viu o rei Nabucodonosor. Mas vejam vocês, houve no tempo de Abraão, houve um grupo que esteve na parte alta, esteve lá na montanha, onde Deus os visitou. E para o tempo final estará a semente de Abraão na parte alta da montanha do monte de Deus. Estarão na era da pedra angular, seguros aí, escutando a voz de Cristo, a voz de Elohim, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer no meio do reino dos gentios. Mas estaremos a salvos, porque estamos no topo do monte de Deus, do monte de Sião, e vamos ser transformados e raptados para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a terra estará passando pelos juízos divinos. E depois regressaremos, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, retornaremos à terra para estarmos no glorioso reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, quando ocorreu a destruição de Sodoma e Gomorra? Ocorreu pela manhã, quando o sol já tinha saído. Quando raiava a alva, os anjos deram pressa a Ló para que fosse, e o tiraram para fora. Não foi que Ló disse, se eu for antes que já amanheça. E a esposa de Ló, sim, vamos antes que amanheça. Não queriam ir, estavam muito apegados às coisas que eles tinham ali, em Sodoma e Gomorra. E a posição de Ló ali era muito importante também. Assim que eles estavam economicamente bem, e socialmente bem, politicamente bem, mas a cidade, essas cidades iam ser destruídas. E se iam ser destruídas, eles iam perder tudo. Eles não tinham tempo para tirar nada dali, mas sair fugindo e escapar por suas vidas. E agora vejam vocês que esta é a condição da humanidade neste tempo final. Mas recordem que Abraão estava seguro, estava tranquilo ali em cima, no topo do monte, com tudo o que ele tinha. Porque o juízo não vinha para Abraão e seu grupo aí em cima, mas sim vinha para o mundo, para Sodoma e Gomorra, onde por desgraça se encontrava Ló. E Ló, com sua família, vejam vocês, é tipo e figura das virgens fátuas, que passarão pela grande tribulação e perderão tudo. Porém, Abraão é tipo e figura dos escolhidos de Deus, que estarão vivendo no último dia. Agora vejam vocês como Deus apareceu a Abraão antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e tinha aparecido a Abraão em muitas ocasiões anteriores também. E agora,
Vejam vocês como depois, quando Elohim, que é o mesmo Melquisedeque, se fez carne e apareceu no meio da semente de Abraão, segundo a carne, o povo hebreu, 2000 anos atrás, visitou o povo hebreu em carne humana. E por isso é que, em uma ocasião, por lá pelo capítulo, vamos ver, capítulo 10. Vamos ver que capítulo era. Capítulo 6. Deixe-me buscar bem aqui. Capítulo 8. Estávamos entre o 6 e o 10. Assim que vamos buscar capítulo 8, versículo 56 em diante. E vamos ver o que Jesus disse aqui. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Ou seja, estão dizendo, é mentiroso, é um mentiroso. Mas não tem 50 anos e diz que viu Abraão. Jesus lhes disse, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, se foi. Tão boas notícias que está dando Jesus Cristo aqui. Antes que Abraão nascesse, eu sou. Ele desejou ver meu dia, viu e se alegrou. Viu e se alegrou quando comeu com Elohim. E Elohim lhe falou, lhe revelou os segredos do coração de Sara. Deu a conhecer que o filho prometido viria. Para o próximo ano, eles já o teriam. Ele deu a conhecer os juízos divinos que viriam sobre Sodoma e Gomorra. Ou seja, que falou da vinda do Filho prometido, ele lhes falou também da vinda do juízo divino sobre Sodoma e Gomorra. E encontramos que destas coisas também nos falaria Elohim no tempo final. Nos falaria do Filho prometido, ou seja, da segunda vinda de Cristo, e nos falaria também do juízo que cairá sobre a raça humana durante a grande tribulação. Esse juízo divino da grande tribulação que virá seria revelado, dado a conhecer aos escolhidos de Deus representados em Abraão. Assim que para a semente de Abraão, todas essas revelações seriam dadas a conhecer. E agora, encontramos que Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Não somente era no tempo de Abraão, a não ser antes de Abraão também. João Batista, em uma ocasião em que estava pregando, falando sobre Cristo, vejam o que disse. Isso se encontra por aí pelo capítulo 1 de São João. Disse, capítulo 1, versículos 25 em diante diz, e perguntaram-lhe a João, e disseram-lhe, pois que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim,
que é antes de mim. Agora vejam, quem é antes de João Batista, vinha depois de João Batista. O qual é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia do seu calçado. Agora, continua dizendo, estas coisas aconteceram em Betábara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha a ele e disse, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, após mim vem um varão, qual é antes de mim, porque era primeiro do que eu. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu por isso, batizando com água. E agora vejam vocês como João identifica Jesus como quem viria depois dele. Também testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado de que este é o Filho de Deus. Agora vejam como João Batista identifica Jesus como aquele do qual ele está dando testemunho que virá depois dele, mas que é antes que ele. É antes de João Batista. Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. É antes que Abraão também. É antes que Noé, foi antes que Moisés também, foi antes que Enoque, foi antes de Matusalém, foi antes que Adão também, porque ele é o Criador de todas as coisas. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque nosso amado Senhor Jesus Cristo é o Jeová do Antigo Testamento, o qual criou para si um corpo de carne no ventre de Maria. E quando nasceu este corpo de carne, aí habitou Jeová do Antigo Testamento e teve seu ministério de 3 anos e meio. Veio o anjo de Jeová, como tinha sido prometido por Deus através do profeta Malaquias, no capítulo 3. Veio o anjo do pacto, o anjo de Jeová, na forma de um homem, de um profeta chamado Jesus. Estava prometido em Malaquias, capítulo 3, versículo 1 em diante, que viria quando diz, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse mensageiro que enviaria diante dele, quem foi? João Batista. E depois viria quem? O Messias, o anjo de Jeová. Vejamos. E virá subitamente ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. A quem o povo hebreu buscava? Ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, a Elohim, o qual apareceu a Abraão o dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra, comeu com Abraão, e Abraão o chamou Elohim, que é Senhor. E agora o Senhor viria, Elohim viria ao povo hebreu. E de repente virá a seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o anjo do pacto a quem vós desejais. Quem é este Senhor que virá? É o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico. Agora está prometido para vir em forma humana, em forma de homem, no meio do povo hebreu, com um corpo de carne.
E agora vejam vocês, eis que vem, disse Jeová dos exércitos. Quem virá? O anjo do pacto a quem vós desejais. Eles desejavam a vinda do anjo do pacto em carne humana. Eles desejavam a vinda do anjo de Jeová, o qual estava em um corpo teofânico da sexta dimensão e que aparecia em muitas ocasiões nesta forma visível, na forma de um homem de outra dimensão. E em outras ocasiões somente se via uma luz. Mas dentro ali estava um homem de outra dimensão que falava aos seus profetas. A Moisés disse, o anjo de Jeová nessa chama de fogo estando, diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E apareceu em forma visível em outras ocasiões a Moisés e também a Abraão. Tinha aparecido e também a outros profetas de Deus. E agora podemos ver que quando enviou o seu mensageiro diante dele, que foi João Batista, depois apareceu o Verbo que estava com Deus e era Deus. Apareceu em forma visível, em forma humana, naquele corpo que nasceu em Belém da Judéia através da Virgem Maria e foi conhecido pelo nome de Jesus. Esse era nada menos que o anjo de Jeová, em seu corpo físico no meio do povo hebreu, aparecendo em forma visível. Era nada menos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, aparecendo na forma de um homem, na forma de um profeta. E por isso é que encontramos que Jesus falava aos ventos ou ao mar e obedeciam. E podia multiplicar os pães e os peixes porque era o Criador. Ele podia criar vistas aos cegos, podia curar os doentes, podia expulsar fora os demônios. E até houve ocasiões em que esses espíritos que estavam em algumas pessoas diziam a Jesus porque ia Jesus a eles para atormentá-los antes do tempo. E diziam que sabiam quem era ele. Eles diziam que eles sabiam que ele era o Filho de Deus. E eles tremiam quando viam que Jesus chegava, porque eles estavam vendo que era o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que estava chegando em um corpo de carne. Mas eles sabiam quem estava dentro deste corpo. E agora vejam vocês que esses espíritos maus sabiam mais que os próprios líderes religiosos daquele tempo, porque os líderes religiosos diziam que Jesus era Beelzebu. Ou seja, que eles diziam que em Jesus estava Beelzebu fazendo aqueles milagres e todas essas coisas. Mas quando os que estavam com espíritos maus viam Jesus, os espíritos maus que estavam nessas pessoas não diziam que Jesus era Beelzebu, não diziam que Jesus era o diabo. Eles diziam, tu és o Filho de Deus. Vê? Eles sabiam quem era Jesus. E agora, vejam vocês como esteve no meio da raça humana Elohim, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E o próprio povo hebreu nem se deu conta de que ali estava com eles Elohim. O Melquisedeque, que tinha aparecido a Abraão, ele tinha dado pão e vinho. E depois, mais adiante, Abraão lhe deu pão, ele deu carne de um bezerro e assim por diante a Elohim. Agora vejam vocês como o Deus Todo-Poderoso, com seu corpo teofânico da sexta dimensão, que é na forma de um corpo desta dimensão, mas de outra dimensão, e Deus neste corpo teofânico da sexta dimensão, com quem se parece? Pois se parece conosco, com um homem, mas é de outra dimensão. E Ele é o Criador dos céus e da terra.
e apareceu na forma de um profeta no meio do povo hebreu chamado Jesus, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário, com seu próprio corpo e seu próprio sangue do seu corpo físico, do seu próprio corpo físico, realizou sua obra de redenção. E depois se apresentou no trono que está no céu, como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, levando seu próprio sangue, o qual ofereceu para nos limpar de todo o pecado e o colocou no céu, no lugar de intercessão no céu, no propiciatório, para fazer intercessão assim até que tenha entrado até o último dos escolhidos de Deus ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo. E quando tiver entrado até o último, termina sua obra de intercessão lá no céu. E agora vimos que Jesus Cristo, vejam vocês, é o princípio da criação de Deus, tanto em seu corpo teofânico, como também em seu corpo físico. Encontramos que é o primeiro, o princípio, o primogênito, o princípio da nova criação, o princípio desta nova raça. Porque por meio de Adão, encontramos que chegamos a este planeta Terra sentenciados à morte. Viemos a uma humanidade que está em morte, morte espiritual, e com a sentença de morte para ser lançados no lago de fogo. Mas por meio do segundo Adão, Jesus Cristo, ao crer nele como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, obtemos um novo nascimento. Nascemos no reino de Deus. Nascemos no corpo místico de Cristo, com vida eterna. E assim é como obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo como o corpo teofânico de Deus, de Jesus Cristo. E assim é como começamos bem, com vida eterna. Porque quando nascemos nesta terra, obtivemos um espírito do mundo e um corpo por meio da união de um homem e de uma mulher. E, portanto, este corpo é temporário e o espírito também é temporário. Mas, por meio do novo nascimento, ao crer em Cristo como nosso Salvador e recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, recebemos o Espírito Santo, o novo nascimento, e o recebemos assim. E já pertencemos a uma nova criação, da qual Jesus Cristo é o primeiro. É o princípio desta nova criação. Por isso vocês encontram que Cristo, vejam vocês, seu corpo teofânico obteve antes da criação do universo. E depois seu corpo físico obteve por meio de criação divina no ventre de Maria. Não foi por meio da união de um homem e de uma mulher, mas por meio de criação divina. E nesse corpo criado por Deus habitou. E ele dizia: ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para tornar a tomá-la. Ele diz: se o grão de trigo não cai em terra e morre, ele fica só. Ou seja, que Jesus Cristo estaria vivendo ainda aqui na terra, naquele corpo chamado Jesus de Nazaré, enquanto a raça humana estaria desaparecida. Porque no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, era o dia em que todo ser humano tinha que morrer sob os juízos divinos.
mas porquanto Ele tomou nossos pecados, quando chegou este momento para Deus derramar seu juízo divino sobre a raça humana, todos os pecados estavam onde? Estavam em uma só pessoa, em Jesus Cristo. E o juízo divino caiu sobre Jesus Cristo. E por isso é que ao morrer, Ele teve que ir ao inferno, onde todos os seres humanos tínhamos que ir. Foi ao inferno, porque o salário do pecado é morte. E depois a pessoa tem que ir ao inferno, em espírito, para viver lá. Mas Cristo, porquanto tomou nossos pecados, fez-se mortal, morreu. E depois teve que ir em espírito ao inferno. Mas ali encontramos que obteve a vitória contra o diabo também. Ele tirou as chaves do inferno e da morte. Pregou ali no inferno. Que Cristo pregou no inferno? Isso está na Bíblia. Que Cristo foi ao inferno? Pois claro que sim, porque tinha tomado nossos pecados. Para que nós não tivéssemos que ir ao inferno. Para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha vida eterna. Tonto é quem não recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo. A pessoa seria um tonto se não crê em Cristo e lava seus pecados no sangue de Cristo e não recebe seu Espírito Santo. Por que seria um tonto? Porque então esta pessoa tem que morrer pelos seus próprios pecados e ir ao inferno. E quem o vai tirar dali? Agora vejam vocês. Em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 em diante, diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No que foi pregou aos espíritos encarcerados? Em espírito, ou seja, nesse corpo teofânico da sexta dimensão. Jesus foi ao inferno, a quinta dimensão, e pregou ali. Pregou aos espíritos encarcerados, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, se salvaram pela água. Somente 8 pessoas se salvaram no tempo de Noé. Vem? Qualquer pessoa pode dizer, mas é que se Deus derramar o juízo divino sobre a raça humana, seriam milhões os que seriam destruídos. Vejam, o tempo de Noé, somente 8 pessoas se salvaram e houve milhões de seres humanos. Mas Noé oferecia a Deus o sacrifício pelo pecado desses animaizinhos que Deus tinha estabelecido, e seus pecados estavam cobertos com o sangue desses sacrifícios. E para o tempo final se requer que toda pessoa tenha seus pecados não cobertos, mas tirados. E somente há um sacrifício que tira o pecado do ser humano, e este é o sacrifício de Jesus Cristo. E toda pessoa que não tenha recebido Cristo como seu Salvador e lavado seus pecados no sangue de Cristo e recebido seu Espírito Santo, terá que passar pelos juízos da grande tribulação durante os 3 anos e meio que virá. Mas os que lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam seu Espírito Santo, nasceram de novo e se encontram sem pecados. E Cristo os levará à ceia das bodas do Cordeiro no céu, que durará 3 anos e meio. E iremos em corpos eternos e glorificados, que receberemos em breve, neste tempo final, neste último dia. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. E nos iremos
logo com Cristo a ceia das bodas do Cordeiro, enquanto a humanidade estará passando pelos juízos divinos da grande tribulação. Agora, vimos que Jesus Cristo é o primogênito do céu. E se Ele é o primogênito do céu, há mais filhos e filhas de Deus do céu. Essas pessoas são aquelas que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Deles fala o apóstolo São Paulo em sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículos 22 em diante, onde diz: mas chegastes ao monte de Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus, a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus. A congregação dos primogênitos é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem os primogênitos, que tem seus nomes escritos no céu. E são filhos e filhas de Deus por meio do segundo Adão, por meio de Jesus Cristo, primogênito de Deus, e agora por meio de Jesus Cristo, primogênito de Deus, Ele nos dá do seu próprio Espírito. E assim obtemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo teofânico da sexta dimensão, que é um corpo como o nosso corpo, mas de outra dimensão, da sexta dimensão, da dimensão de Melquisedeque. Desta dimensão, dessa sexta dimensão, desde a qual Melquisedeque, Elohim, o Verbo que estava com Deus e era Deus, e é Deus, criou todas as coisas. E encontramos que por ter seu Espírito, do seu Espírito, somos primogênitos de Deus, porquanto Ele é o primogênito de Deus, o primogênito do céu. E agora todos os filhos de Cristo, por meio do novo nascimento, pertencem à família do primogênito de Deus, dos primogênitos do céu escritos no livro da vida do Cordeiro, para viverem por toda a eternidade com o nosso amado Senhor Jesus Cristo e serem reis e sacerdotes no reino de Jesus Cristo. Reis e sacerdotes de que ordem? Pois qualquer pessoa se perguntará: e como poderá ser isso se eu não pertenço à tribo de Levi, se eu também não sou um descendente de Arão, que eram os que tinham os ofícios do templo? Não se preocupe. Há uma ordem superior, a ordem de Melquisedeque no templo que está no céu. E a esta ordem, desta ordem, é que nós somos reis e sacerdotes, assim como Melquisedeque é rei de paz, rei de Salém e de justiça, e é sacerdote do Deus Altíssimo, e agora nós somos reis e sacerdotes de quem? Do Deus Altíssimo, por sermos filhos de Melquisedeque, Jesus Cristo, nosso Salvador. E sermos assim, filhos do primogênito do céu, filhos de Jesus Cristo, o primogênito do céu, o primogênito de Deus, o princípio da criação de Deus. E agora, vejam vocês como nós, por meio de Cristo, estamos obtendo, por criação divina, um corpo teofânico, e no último dia, nesse tempo em que vivemos, receberemos um corpo físico criado por Deus, criado por Cristo. E os mortos em Cristo também, no qual ressuscitarão. E teremos então
o corpo teofânico eterno e perfeito e o corpo físico eterno e perfeito e glorificado para vivermos com Cristo por toda a eternidade, pelo milênio e por toda a eternidade, como reis e sacerdotes em seu reino. E assim, herdar com Cristo todas as coisas. Vimos o mistério do primogênito do céu, onde também vimos que somos primogênitos escritos no céu no livro da vida do Cordeiro. E por isso viemos por meio de Jesus Cristo, o primogênito de Deus, o princípio da criação de Deus. Que as bênçãos de Jesus Cristo, primogênito do céu, o princípio da criação de Deus sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. E em breve, todos os escolhidos que faltam por serem chamados e juntados, sejam chamados e juntados e se complete o número de todos os primogênitos escritos no céu. E em breve sejamos todos transformados e tenhamos um novo corpo. E os mortos em Cristo sejam ressuscitados e estejam conosco também aqui na terra. E depois de estarmos de 30 a 40 dias aqui no novo corpo, vamos à ceia das bodas do Cordeiro, como está prometido, no nome eterno de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde e em frente servindo a Jesus Cristo, nosso amado Salvador, o primogênito do céu, o princípio da criação de Deus. E nos veremos no glorioso reino milenial, reinando com Cristo. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade. Será até uma próxima ocasião em que estarei novamente com vocês, quer seja neste corpo mortal ou no novo corpo. De todas as formas, vamos nos ver novamente. E quando nos virmos no novo corpo, já não teremos os problemas terrenos que hoje em dia temos, mas nos ver nesses corpos mortais também é uma bênção grande, porque assim compartilhamos a palavra de Deus. E assim podemos ver o programa divino que Ele tem para nosso tempo e assim sermos preparados para em breve sermos transformados e raptados e ir à ceia das bodas do Cordeiro. Nunca se separem do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele nos dará um corpo novo e Ele nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Não há esperança fora do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Assim que, em frente, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo, com todo o seu coração, que Deus os abençoe e passem todos um dia feliz, cheios das bênçãos de Cristo. E nos veremos à noite. Diríamos à noite, mesmo que seja de dia a esta hora, mas em muitos lugares, depois das 6, já se diz à noite, mesmo que ainda esteja de dia. Bom, nos veremos na próxima atividade de 7 a 7h30, por aí Nos veremos para continuar vendo o programa divino correspondente ao nosso tempo e as grandes bênçãos que Ele tem para cada um de vocês e para mim também. Que Deus continue abençoando a todos, que Deus os guarde. E deixo novamente com vocês o ministro daqui, deste lugar. Que Deus os abençoe e guarde a todos.